A maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel, $400 mil. Primeiro dinheirinho que entrou, comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Sentei com um cara que me ameaçou de morte e ele fez uma coisa que virou meu jogo. Aprenda riqueza com os melhores do mundo, sem enrolação, clicando no link da descrição. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Eu venho de uma família que lutou muito pra gente estudar, mas ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Eu lembro que a gente só comia pizza ou um McDonald's no dia 1, que era o dia que caiu o salário do meu pai. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva. Eu comecei a achar que era normal. Tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. As coisas foram piorando quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente pra jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava R$450 e tinha que viver com aquilo. Uma coisa boa, Bruno, é que eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar pra vocês de graça. Eu tinha 15 anos. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs. Você foi pago em conhecimento desse período. Exatamente. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Tava repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento, assim, absurdamente, entendeu? Então, eu comecei a ter dificuldades maiores, mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar para ninguém. Quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável. Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava R$300. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, eu não vou ser o melhor técnico de gravação. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores, os maiores do Brasil, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, R$20, 5 de cada um, senão não dá. Eu falei assim, cara, eu não vou ser o maior. E se for, é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o que, pra militares. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai pra ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante pra mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro. E aí eu falei, pô, isso não é pra mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando R$3 mil. Tô rico! Aí marcamos o casamento. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação. Eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala e me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. E realmente eu casei 15 de junho, em setembro eu comecei a minha agência de turismo. E isso em 2005. Em 2006 a gente penou muito, a agência não tava dando muito certo, mas eu pagava as contas. 2007 a empresa começou a crescer, começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, bum, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, 2010, 2011 a gente ficou na liderança. E aí quando chegou de 2013 pra 2014, aí eu comecei a gastar a bel prazer. Eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim. É muito comum. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E aí eu fiz uma viagem pra Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça pra baixo. O que aconteceu foi que o mercado virou de um dia pro outro. A gente recebeu 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou pra 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas tava devendo 9. Eu quebrei em 2,5 milhões de dólares. 2,5 milhões de dólares? 2,5 milhões de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro pra devolver. Eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Então eu me vim de um dia pro outro quebrado.
quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. Todo mundo ligando, processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Eu queimei meu patrimônio de uma semana pra outra, vendendo a 50%, 60% do que valia pra pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos. Peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou começar, aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha 2 filhos. A gente passou por muita vergonha, muita humilhação, a gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, normal. O ataque emocional era muito forte. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa um nível hard assim de destruição. Hoje bate na minha escola e fala assim: rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você tá endividado, você ter suporte emocional. Eu fiquei um tempo em estado de choque em casa e eu tive um insight em uma das minhas orações. Eu tive um insight porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim: não tem mais jeito. E aí Deus fala pra Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso pra Janine, minha esposa. Eu falei: o que a gente tem na mão? Ela falou: Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que tava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching, mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Você quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Tinha 580 amigos no Facebook. E falei: curso com o Thiago Brunet. Eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí botava lá embaixo: mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook. 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. Foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Eu nunca tinha dado aula na vida, eu chegava em casa, estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei: Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? Ela fez todas as contas, falou: Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei: 20 mil reais? Eu falei: é muito dinheiro. Descobrimos o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei: doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu tava quebrado, e eu preciso de ajuda, e ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa, eu e Janine, minha esposa, vendendo esse livro. A gente vendeu 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que quebrou. Exatamente. E eu falava: tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Você ainda tinha dívida nessa época? A maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. Primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Ele falava assim: o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. Procurei ele e falei o seguinte: cara, olha só, eu tenho 2 rins, eu só uso um. Você pode continuar me ameaçando. Um vai pro Mossad, o outro vai pro Shin Bet. Nervoso, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como, não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei em Israel, peguei um avião, vim pra Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só pra te dizer que eu tenho um compromisso contigo, minha palavra tá dada. Ele: mas como é que você vai pagar isso? Eu falei: não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou: então você vai assinar uma confissão de dívida, que o acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei: tá bom. Ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim: cara, você veio aqui só pra isso? Eu falei: cara, só pra isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou: vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então só nos últimos 2 anos que eu levei grupos pra lá, eu dei mais de 1 milhão pra ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Eu comecei, porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado pra fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava pra cá e falei assim: Janine, te levantou tantos mil. Ela falou: então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido
vendido por 126 milhões de reais, quase 5 anos depois. A gente vendeu uma parte do Instituto só, eu continuo sendo majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe da onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso, assim, ó. Eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil. Ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema. A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos. É tudo pra dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido. Isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. Em 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, e pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Primeiro, controle suas emoções, porque quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive sua vida financeira. Hoje, a gente tem prosperado de uma forma exponencial e eu tenho as emoções no lugar da mesma forma que se eu não tivesse o dinheiro. Eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás. Mudou completamente. Eu não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu tô comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? Ele consegue ter a maturidade para falar, cara, eu quero, mas não preciso. O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando tá quebrado, a inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a estudar, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época que eu tava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar pra lama. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer, não ter medo de trabalho. É sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa pra você de negócios. E acima de tudo, que funcionou pra mim, foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim.